podemos ir começando, né, gente? Vamos, o pessoal vai se juntando a nós. Estamos aqui com 50 pessoas 50. conectadas, né? Boa tarde a todos novamente. Bem-vindos, né, de novo a mais um bate-papo nosso. Quem puder abrir a câmera, dar um oizinho, né? A gente se vê, é sempre tão bom, né? A Thalita falou que nada mal matar a saudade, né, Thalita? Se a gente pudesse. E aí, Mandinha, quanto pessoal? tempo eu não te vejo? Tudo certo, Mari? Tudo bem? Bem. O Gabi eu falo bastante, né, Gabriel. Gabi? Lu sempre ajuda. Sim. Tudo bom, Marcos? Minha xará tá bem? Maravilha. Vamos lá, minha gente. Obrigada mais uma vez, né, por estarem conectados. A gente está hoje aqui com o professor Luciano, né? O professor Luciano está em Goiânia, da Caminhos Vida Integral, que é uma consultoria que está fazendo uma parceria bacana. Já soube que o Adilson é fã do Luciano, né, Adilson? Ah, é? Quem é o Adilson? Agora eu já sou fã dele. Adilson, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. A gente já fez alguns trabalhos na Unimed, onde a gente Ah, legal. Ah, velhos tempos, né, Carol? Velhos tempos. Coisa boa, né? A gente está aqui para mais um bate-papo, né, gente? Esse é o primeiro de uma sequência dos próximos 3 bate-papos que a gente vai ter, que é dia 18 e dia 2 de outubro, tá? Vocês têm uma agenda no dia 11, que é sexta que vem, ela vai cair, tá? A gente vai mandar o cancelamento ainda hoje, mas a gente volta a se encontrar dia 18, né? São 3 bate-papos que a gente vai ter aí ao longo das próximas semanas, e eles têm a ver muito com o nosso fortalecimento, né? O ano está desafiador, né? O que a gente tem para fazer no nosso dia a dia também, né? As nossas relações de casa, nossas entregas do trabalho, né? Lidar com esse isolamento, né? Com essa saudade que a gente sente, né? Até da empresa, inclusive, né, Thalita? Como a Thalita começou falando para a gente, né? E como é que a gente consegue se fortalecer para cada vez mais lidar com o nosso dia a dia mesmo, né? Hora mais desafiador, hora mais flat, né? Mas como a gente consegue tocar. E eu acabei de me dar conta que eu atropelei a Caroline nesse exato momento. Porque eu tinha combinado outra coisa com ela. Não, mas era a partir do próximo. Ah, é do próximo. Opa, ufa. Isso, tá tudo certo. Não, meu convite é o mesmo, né? Acho que é para todos aproveitarem, desligar mesmo um pouquinho nessa 1 hora, porque o conteúdo com certeza é muito rico e a gente vai começa mesmo uma jornada aí, né, de autoconhecimento, então meu convite é esse também. Show de bola, Carol. Acho que é isso, gente, né? Não vou me delongar. O professor Luciano está aqui com a gente, a ideia é a gente fazer um bate-papo, né? De um olhar para nós, um olhar para nossas forças, né? Para que a gente cada vez mais encontre o nosso potencial e consiga sempre lidar melhor com o dia a dia. Espero que curtam, espero que aproveitem bastante, né? Sempre os feedbacks são muito bem-vindos. Não esqueçam, né, de sinalizar se gostaram, se não gostaram, se querem alguma outra coisa, se tem alguma curiosidade, né? A gente tá aqui para também fazer sempre uma entrega bacana para todo mundo, beleza? Professor, você dá continuidade? Perfeitamente, Gabriela. Obrigado e a Carol pela introdução. Pessoal, vou compartilhar meu material aqui com vocês. Espera aí, só que é esse aqui. Primeiro slide. Nós vamos ter 3 encontros. Esse primeiro encontro é um contexto, é uma visão ampla sobre o desenvolvimento do potencial humano, mas não há dúvida que eu não vou ficar só na teoria, eu já vou provocar vocês para fazerem algumas reflexões de como nós estamos nesse desenvolvimento, né? Para que lado nós estamos caminhando
o nosso desenvolvimento potencial. E aí os 2 outros encontros vão ser aplicações mais específicas. Então tem um desdobramento aqui. Eu peço a vocês, pessoal, que fiquem livres para fazer comentários, fazer perguntas a qualquer momento. Basta você se colocar. Ou levanta a mãozinha, né? Que o Zoom tem aquela mãozinha de levantar a mão, ou então já abre o microfone e conversa comigo. Durante a minha fala, se puderem manter então os vídeos, a câmera aberta e o som fechado, é o ideal. E quando quiser falar, aí sim você vem e participa, tá bom? Na Caminhos nós temos um workshop chamado Plenitude, e ele que é a base, é o início do processo do autoconhecimento. E nós vamos partir dele, de algumas reflexões do Plenitude, para poder contextualizar essa questão do desenvolvimento. Eu vou começar já com uma provocação a vocês, bem real, bem do momento que nós estamos vivendo, né? O Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo polonês, falecido em 2017, ele dizia o seguinte, olha, analisando a história da humanidade, ele percebeu que as crises foram gatilhos de mudança e de transformação e de crescimento, muitas vezes, de evolução humana. O que será que essa crise agora, pessoal, vai levar a gente a ser? O que nós estamos vivenciando agora, que nós estamos aprendendo? Olha o que ele diz, olha, não são as crises que mudam o mundo, mas sim o modo como nós respondemos a elas, né? Como é que nós estamos respondendo a essa crise nesse momento? É a minha primeira provocação a vocês. Gostaria que vocês respondessem esta pergunta específica, olha, algo que você aprendeu com a crise que poderia ser útil aos demais. Pense um pouquinho, eu vou formar grupos, nós vamos formar alguns trios, e aí vocês vão compartilhar esta aprendizagem que já está tendo com a crise com os colegas, ok? Vá pensando qual seria o ponto mais importante de aprendizagem até agora. Eu vou voltar lá e vou montar esses grupos. Isso é para a gente aquecer as baterias, tá, pessoal? Para a gente começar a refletir sobre um assunto que é crítico. Então, os grupos serão aleatórios, né? Então, boa sorte. Conversem sobre isso. Eu vou dar uns 5 minutinhos só, hein? Vocês têm que aceitar o convite, né, para entrar na sala. Falta pouca gente. Vou atribuir alguns que não entraram por alguma razão aí. Oi, Luciano, a Gisele falando, o meu deu um erro aqui, tá? Deu um erro? Isso. Eu vou tentar mandar você para uma outra sala. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô pegando todo mundo que ficou fora e estou mandando para outra sala. Tudo bem, obrigada. Onde é que está a Gisele? Elora também não foi. Nossa, muita gente não entrou. Agora eu não entendi o porquê. Vocês têm que aceitar um convite, pessoal. Não, ou clicar ali em, acho que sala, né? Grupos, uma coisa assim. Deixa eu ver. Felipe. Aqueles que eu não consegui fazer entrar, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conversar aqui mesmo. Uma pessoa sozinha ali. Eu tava sozinho na sala 12 e voltei pra cá. Voltou. Quem é que Gabriel. Tá falando? Ô, Gabriel. Deixa eu ver se eu consigo mandar você para uma outra sala aqui, ó, para 9. Mandei. Mas teve muita gente que não entrou, hein? Tô indo. Falou. Tá bom. Vai lá.
Luciana, Gisele, Oi. novamente. Eu entrei Gisele. na sala 14, porém não Ah, tem ninguém na sala, só tem não tem eu. ninguém, só você mesmo. É. Porque o Rô Oliveira também não ingressou, seria na mesma sala. Deixa eu mandar. Isso, Eu sou vou- eu. Também não fui. Ah, você não foi também. Não. Gente, eu também não. Eu Michele. entrei também na sala, também não tinha ninguém, na sala 4. Entendi. Deu um pau aqui que muita gente ficou fora. Vamos fazer o seguinte, vocês que estão aqui fora, pessoal, deixa eu ver, vamos conversar um pouquinho sobre o assunto. O que vocês aprenderam? Vamos ver se dá tempo de falar pelo menos umas 3 pessoas. O que vocês aprenderam com essa crise? Porque alguma coisa aconteceu aqui que não deu para ir todo mundo para a sala. Quem pode falar primeiro aqui? Alguém que aprendeu algo com essa crise? Ah, não sei, assim, eu Michele, tá? Oi, Michele. Eu acho que a gente aprendeu a dar mais valor nas coisas afetivas. Por mais que, né, o pessoal sempre fala, tem que dar valor no ser humano, né, nas coisas que não são materiais, mas eu acho que nessa crise a gente aprendeu a valorizar mais, eu acho, né, assim, a ver o valor da vida, a ver o valor das coisas simples, né, enxergar valor, por exemplo, assim, eu odiava ir no supermercado. Agora eu adoro, porque acho que não pode, né? Ótimo exemplo, adorei o exemplo, super concreto. Muito bom, Michele. Legal isso, né? A Michele falou que a gente aprende a valorizar o que é simples, o que é intangível, né? Isso. E até mesmo umas ações, assim, umas rotinas que costumavam ser chatas e de repente ficam mais interessantes. Quem mais pode acrescentar? Adorei, Michele. Eu aprendi que às vezes a gente tem alguns preconceitos sobre a gente mesmo que a gente acha que não é capaz. Eu jamais, antes dessa pandemia, me imaginava trabalhando em casa, porque eu achava que eu ia ser super indisciplinada. Eu não ia dar conta de, tô em casa mesmo, tô tranquila. E, no entanto, eu vi que não, que eu sou capaz sim, que eu consigo manter disciplina, que eu consigo colocar um horário e cumprir. Que legal. Qual é o seu nome completo? Rosa Oliveira. A Rosa, é porque ficou Rô Oliveira, né? Muito legal. Você deve estar fazendo alguma coisa para, vamos dizer assim, se organizar de manhã e sentir que é trabalho de verdade, né? Porque às vezes a gente fica meio assim. Sim. Se a gente não criar uma rotina de seriedade, fica parecendo que é feriado mesmo, né? E não que é né? feriado, isso. Muito legal. Quem mais, pessoal? Quem pode acrescentar algo? A importância também de estarmos junto com a família, a questão de um abraço, né? A gente pode sentir como faz falta, né? A simples questão de poder abraçar alguém, uma família, alguém próximo, um amigo, isso faz muita falta. E a gente sente como que é importante. Muito legal. Qual é o seu nome, Balbino? Leia Balbino. Isso. Um abraço. Nossa, um dia desse eu e minha esposa encontramos uns amigos no supermercado. A gente não está tendo reunião com ninguém, mas eles estavam naquele supermercado, dá uma vontade de abraçar, né? Mas não dava, né? Não pode. Está tudo de máscara, mantendo aquela distância e tal. Muito Faz legal. muita falta. Quem mais? Tá terminando o tempo aqui, mas ainda dá para algumas opiniões. Acrescentar mais 1 ou 2. Todos, acho que os demais que estão aqui ou não estão no computador ou estão silenciosos. Deixa eu provocar um pouquinho aqui. A Kelly tá aí? O Matheus tá aí? A Denise tá aí? Oi, voltamos. Ah, vocês estavam no grupo e saíram do grupo? A gente veio pra cá, a gente não sabia, na verdade, se a gente tinha que voltar ou não. Não, eu vou desfazer os grupos em seguida. Ah, tá. Mas aí, já que vocês vieram, fala alguma coisa que surgiu lá, assim, de uma lição aprendida nessa crise. Então, acho que tanto eu quanto o Matheus, a gente falou coisa bem próxima, né? Que foi a proximidade da gente ficar com a nossa família. Legal. Ele de ter mais tempo de ficar com a mãe e eu de ter mais tempo de ficar com o meu filho, que inclusive também chama Matheus. Ah, que legal. Então, acho que foi isso que a gente estava conversando. Olha só. Sabe o que eu aprendi na crise? Que é mais legal fazer Zoom com as câmeras abertas.
Porque com as câmeras fechadas... Eu não tenho câmera no Você não tem câmera, tá certo. Né? Então tem bastante colaborador que recebeu a máquina, né? Não entendi. Então estão perdoados, né? Eu prefiro ter esse visual. Olha só, a Marielle. Marileia, você está num auditório ou num jardim? O que é isso atrás de você? Não, são curvas de níveis de quando você planta e para não ter muito, daí faz curva de níveis daí das plantações, mas é só um desenho, esse aí é da China. Você colocou, entendi, um fundo bonito. Que legal, isso. Bonito mesmo. Obrigada. Já desfiz as salas, tá, pessoal? Tá todo mundo voltando. Não sei o que aconteceu com o sistema, porque o Zoom realmente eu domino até a página 3, né? Eu sou um bom usuário, mas aí quando eu montei as turmas e mandei todo mundo e muitos não foram, eu fiquei em dúvida. Eu falei, uai, o que aconteceu? Aí o que a gente fez? A gente bateu um papo aqui fora. Os que ficaram fora, a gente começou a perguntar, e aí, o que você aprendeu? E teve muita coisa legal. O pessoal falou muita coisa legal aqui. Acho que é um bom início para a gente esquentar um pouco os motores, né, pessoal? Estão desfeitas já as salas e eu vou compartilhar de novo meu material com vocês para a gente prosseguir. Então, vamos lá. Fizemos essa reflexão. Acho que podemos aproveitar o momento, pessoal. Essa é a minha verdadeira orientação para este momento. Olha, aproveitar essa experiência humana que ocorre raramente, tá, pessoal? Se você pegar e você olhar a cronologia das grandes pandemias, elas não são toda hora, né? A última pandemia nesse nível tinha sido a gripe espanhola, já faz mais de 100 anos, né? E se você pensar, teve outras até piores, como a peste negra e tal, mas não são coisas que acontecem, talvez na nossa existência, no nosso lifespan, né, que a gente diz, talvez seja única, e tomara que seja única, né, um evento dessa proporção. Então, acredito que tem sim algo a gente fazer nesse momento, muito importante, que seria, vamos aproveitar para fazer uma espécie de revisão do nosso desenvolvimento. Eu quero tentar mostrar para vocês hoje, pessoal, nessa introdução, que o desenvolvimento humano é um assunto que deveria ser o centro da nossa verdadeira pauta de trabalho e de vida. Porque se você focar mais no desenvolvimento e menos nos problemas, você acaba resolvendo os problemas de maneira muito mais fácil. Isso a gente vai entender ao longo desses 3 encontros, né? Eu espero conseguir compartilhar isso com vocês. Para começar, eu vou colocar um vídeo de reflexão ampla. Tem a ver com esse workshop Plenitude que eu falo com vocês, é que quando ele foi para o modelo EAD, o modelo online, que a gente chama de plataforma digital, ele ganhou um outro nome. Ele foi apresentado de uma forma um pouco diferente, ele se chama Self. Então esse vídeo é um vídeo de abertura do Self, ele gera uma reflexão que eu acho que é excelente para este momento agora. Deixa eu só ter certeza que vocês vão ouvir o som, vão sim. Então vamos lá. Qualquer dificuldade, vocês gritam aí. Mas eu acho que vai dar tudo certo com o vídeo. Em muitos aspectos, a vida, e em particular a vida humana, será sempre um enigma insondável para as nossas especulações. Tudo quanto sabemos sobre nós mesmos, apesar do grande aparato da ciência moderna, ainda é pouco. Mas do pouco que sabemos, esta ideia se destaca. Nascemos com potenciais atualizáveis. Podemos nos tornar melhores, mais criativos e mais capazes do que quando entramos na existência. E esse projeto de autodesenvolvimento é o único que está sob a influência de nossas decisões pessoais. Há 2.500 anos, o poeta grego Píndaro lançava esta provocação que reverbera até agora no espírito de todas as gerações. Torna-te quem tu és. Sabemos hoje que não nascemos humanos, nascemos apenas humanizáveis. E quando examinamos com cuidado a vida e os feitos das pessoas que transformaram seu exemplo em inspiração e legado para a posteridade, vemos que esses indivíduos nunca tentaram ser perfeitos.
Em vez disso, alcançaram um alto nível de compreensão de suas próprias forças e talentos naturais e aplicaram-nas em projetos meritórios, superando condicionantes genéticas, psíquicas, culturais e sociais. O autoconhecimento é sempre a pedra fundamental do desenvolvimento do potencial humano. Aqueles que não se dispõem à jornada de investigação de seus potenciais primários deveriam saber que as mesmas energias que seriam canalizadas para esse projeto acabarão sendo reprimidas e transformadas em embotamento e estagnação, ou desviadas para iniciativas secundárias, quase sempre autodestrutivas, terminando em desencanto e rejeição. Na melhor das hipóteses, viverão uma vida automatizada e sem brilho, pautada por convenções sociais e demandas alheias que não representam as verdades silenciadas em seus corações. Ao contrário, aqueles que aceitam a responsabilidade do crescimento pessoal contínuo, os que se tornam escultores de si mesmos, experimentarão as fortes emoções que chegam com o aumento do sentido existencial, da autonomia, da autoconfiança, das relações de reciprocidade e da realização de seus sonhos essenciais. O Workshop Self é apenas o primeiro passo prático na direção da plenitude. Um espelho para que você enxergue refletidas as luzes de suas forças autênticas, aquelas que você recebeu da natureza. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, baseada aí no vídeo, tá, pessoal? Eu queria que vocês refletissem um pouco sobre ele, né? Algumas afirmações são fortes. Por exemplo, torna-te quem tu és. Como é que você explica isso? Né? Um poeta há 2.500 anos faz uma afirmação dessa, lança isso pra gente, torna-te quem tu és, né? Como é que a Thaisa Sargi, é Sargi que fala? Se torna mais ela mesma, né? Ou Cristiano Gerlach, é assim que fala? Se torna ele mesmo, né? Será que alguém aqui, pessoal, pode afirmar que já atingiu o seu pleno potencial? Quem teria essa certeza? Eu aceito. Se você afirmar, claro que eu vou pedir evidências, mas eu aceito. Eu não posso, né, julgar ninguém nesse sentido. Alguém acha que sim, pessoal? Ou não, né? A Thalita está fazendo assim, né, Thalita? Sempre há algo esperando para aparecer, né? Eu gosto da metáfora do dia de Natal, né? Natal é nascimento. E no Natal a gente dá presentes. Isso é uma simbologia que pode ser usada de várias formas. Como eu estudo muito desenvolvimento humano, eu uso essa metáfora da seguinte maneira. Você nasceu e você, quando nasceu, você recebeu muitos presentes da natureza, que são potenciais. É tudo aquilo que você pode se tornar. Ah, mas em que sentido, Luciano? Eu posso falar em uma série de termos técnicos aqui da psicologia. Por exemplo, as suas inteligências, as suas forças de caráter, a sua personalidade a ser formada, os seus talentos, né? As competências que você vai poder exibir no mundo, na sociedade, a partir de tudo isso, né? Tem todo um leque de possibilidades de quem você pode se tornar, né? Só que esses presentes, pessoal, a gente ganha. É engraçado, quanto tempo vocês levam para abrir presentes no Natal? Se você ganhar 5 presentes no Natal, você abre quando? Quanto tempo demora para você abrir esses presentes? Alguém me dá um exemplo aí? Na hora. Na hora, né? Simonique falou, né? Isso.
A gente abre na hora, né? Agora, os presentes de potencial que nós temos, pessoal, nós não abrimos na hora. Na verdade, existe um processo que pode ser lento até demais. Se não houver uma intervenção e um estímulo para o desenvolvimento potencial, nós não vamos nos desenvolver, e eu quero tentar mostrar para vocês por quê. Eu quero mostrar que existe uma luta nesse aspecto, tá? Uma espécie de ringue em que a possibilidade de desenvolvimento e os bloqueios estão acontecendo dentro de nós. E a forma de pensar isso e a forma de lidar com isso vai ser decisiva se nós vamos ou não desenvolver mais ou menos desse potencial. Eu vou usar, pessoal, uma referência da ciência, tá? Eu estudo bastante a psicologia, a neurociência, estudo também a antropologia, estudo todas as ciências que tentam explicar o ser humano. E posso dizer para vocês que o ser humano ainda é inexplicável, mas já há muito saber que pode ser útil. Eu falo, não sabemos tudo, mas nós sabemos algumas coisas. E essas algumas coisas são muito interessantes. Por exemplo, a psicologia positiva, que nasceu em 1998, no final do milênio, né? Quase na virada para esse milênio agora, com esses dois senhores, Martin Seligman, uma figura exponencial da psicologia norte-americana, ele foi presidente da APA, que é a Associação Norte-Americana de Psicologia, e o Mihai Csikszentmihalyi, que foi, vamos dizer assim, um dos maiores experts em desenvolvimento humano no século XX. Os dois realmente foram instrumentais, pessoal, para desenvolver o que nós chamamos hoje da psicologia positiva, que tem a seguinte missão. Ela é o estudo científico das forças e virtudes que permitem aos indivíduos, organizações e comunidades atingirem o seu desenvolvimento pleno. Então, há muita ciência sendo desenvolvida nesse sentido. Nós podemos ter dois caminhos possíveis, né? Um se chama florescimento, o outro se chama murchamento. O florescimento é quando você tem alguns sinais de que você está acessando continuamente novos potenciais e está realizando isso na forma de atos, de ações. E isso volta para você com um aspecto do sentimento. Então, existem aspectos subjetivos e objetivos. É como eu me sinto e o que eu sou capaz de fazer. E o murchamento também chega com essa mesma dose de interioridade e exterioridade. Vamos olhar para esses indicadores, pessoal. Antes de falar dos indicadores, eu queria falar também dos bloqueios, né? Eu não quero esquecer isso. Quais são os possíveis obstáculos para que a pessoa caminhe mais para o murchamento do que para o florescimento, né? Existem os obstáculos psíquicos. Quais são eles? Vou dar alguns exemplos, né? Um deles, pessoal, vem na forma de traumas. Há pessoas que tiveram uma infância difícil, até mesmo aspectos intrauterinos entram aí. Então, entra numa questão da psicologia profunda. A terapia está aí, pessoal, para que a gente vá buscar ajuda, para a gente tratar de questões traumáticas que tenham ficado, porventura, desde a nossa infância, como bloqueios para o nosso desenvolvimento. Isso é real. Não se deve ter vergonha de saber, de ter consciência de que alguns bloqueios existem e de buscar ajuda profissional. Eu sou educador, eu sou um professor, eu estimulo o crescimento das pessoas, formo líderes, mas eu não sou clínico. Mas eu já indiquei centenas de pessoas para buscarem ajuda clínica e respeito demais os profissionais da psicologia, da psiquiatria, que podem ajudar uma pessoa a romper certos bloqueios, né? Eles existem. Outro tipo de bloqueio psíquico, pessoal, é a forma como nós enxergamos a realidade. Existe um estudo muito legal, eu sugiro a leitura de um livro da Carol Dweck. Carol Dweck é uma pesquisadora da Universidade de Stanford. Ela escreveu um livro que todo mundo pode ler, você não precisa ser psicólogo para ler, se chama Mindset. Nesse livro, ela mostra que há pessoas que acreditam que já são o que são, que não há nada o que fazer para que elas mudem, elas meio que se conformaram com certos limites que elas encontraram no seu desenvolvimento. E é interessante que ela diz assim, olha, quanto mais você acreditar nisso, menos você vai se desenvolver. Há uma tendência de estagnação para aqueles que acreditam muito na estagnação. É uma profecia autorrealizável, né? E, no entanto, existem outras pessoas que têm uma mentalidade de crescimento. Ela fala muito sobre isso no livro, a mentalidade de crescimento. Se você estudar o cérebro humano,
e como ele se desenvolve, a plasticidade cerebral é imensa, pessoal. Até o último dia da sua vida, você ainda pode aprender algo novo. Olha que interessante. Então, pois não, Caroline Zucco? Carol, desculpa interromper. Diga, pode falar. A tela não está aparecendo, ela está aparecendo pela metade aqui pra gente. A tela do slide? Deixa eu tentar sair e entrar de novo. Vamos lá. Que às vezes dá uma... Melhorou? Será que agora aqui deu? ainda não apareceu. Não? Ué, engraçado, a Thaisa falou que melhorou sim. A minha agora eu tô vendo. Tá vendo? Então tá, então é o meu que tá lerdo aqui, porque a minha conexão tá bem ruim, mas eu acho que tava... agora acho que é o meu mesmo. Bom, eu falei dos obstáculos psíquicos, né, como exemplos, traumas e mentalidades, né? Existem obstáculos também, pessoal, que são físicos e financeiros. Quantas pessoas no Brasil, por exemplo, deixam de se desenvolver porque nem sequer podem se alimentar direito, né, desde a infância? Então é importante entender as questões econômicas, financeiras e também fisiológicas. Uma pessoa que passou por um acidente grave ou teve alguma doença mais séria pode ter obstáculos de desenvolvimento. Embora seja interessante a gente ver que existem pessoas com grandes limitações, como Stephen Hawking, né? Vocês devem se lembrar de quem é, cientista que falava sempre da cadeira de rodas dele. Ele conseguiu, com uma doença seríssima, degenerativa, deixar um grande legado dentro da física, né? Então, às vezes, as pessoas conseguem romper esses obstáculos, né, apesar das dificuldades. Existem obstáculos culturais e relacionais. Eu sempre lembro que as pessoas com quem você convive, elas têm a mentalidade delas. E muitas vezes nós somos influenciados por estas pessoas que nos cercam. Importante você conseguir avaliar isso. Por exemplo, eu levei algum tempo na minha vida para avaliar que certos valores que eu abraçava não eram meus, mas eram de ancestrais meus. Fazia distinção do valor que eu escolho versus o valor que eu recebi meio que por... a gente fala que é caminhão na ladeira, né? Você recebeu meio que por empréstimo. De repente você está vivendo aquilo, mas não é você, né? Porque você nunca conseguiu se desvincular um pouco da cultura em que você nasceu, das relações com as quais você vive, para fazer uma escolha mais livre, uma escolha mais tranquila, né? Todos nós, pessoal, estamos bastante condicionados por esses fatores aí, psíquicos, físicos, culturais e também sociais, dependendo do sistema social em que nós nascemos. Mas agora vem a parte mais importante. Se nós cultivarmos, é como se fossem barreiras, vocês trabalham com a terra, vocês trabalham com o cultivo no campo, né? Os produtos que vocês criam permitem que a gente tenha alimento na nossa mesa, alimento farto, fruto. Bom, isso acontece porque vocês, por exemplo, vocês fornecem os defensivos que fazem com que a plantação ela vença as pragas possíveis, não é isso? Que ela ultrapasse os perigos de não florescer, de não frutificar. A mesma coisa se dá com o desenvolvimento potencial humano. Se você tiver os estímulos adequados, você vai conseguir vencer essas barreiras, mas é preciso conhecer isso. Eu tenho certeza que o trabalho que vocês fazem requer e sempre necessitou de ciência por trás. Você não faz o que faz na Adamar sem ter uma base científica de pesquisa, não é isso? A mesma coisa no desenvolvimento potencial humano. As pessoas que estão pesquisando como nós podemos acessar melhor nossos potenciais descobriram isso. Olha, existem muitos obstáculos, mas também existem os incentivos corretos que podem fazer com que o potencial se desenvolva ao máximo, né? Os sinais que você pode ter se uma pessoa está em murchamento ou florescimento são os seguintes, olha. Quando a pessoa está em murchamento, ela começa a ter, por exemplo, uma experiência de medo e insegurança muito recorrente. Isso já é uma experiência de murchamento. Mas não tem solução? Claro que tem. Essa dicotomia murchamento-florescimento é como se fosse uma dinâmica da vida. A cada momento, nós vamos aprendendo a fazer escolhas melhores e quando fazemos escolhas boas, nós podemos florescer mais do que murchar. Mas todos nós estamos vulneráveis a momentos de murchamento, tá, pessoal? Que a gente chama de entropia
Quem estudou física sabe que a segunda lei da termodinâmica é uma força de resistência e de decadência. E se eu não trabalhar mais no meu desenvolvimento, eu vou ser vulnerável a essas forças. E há muitos momentos que todos nós estamos desse lado aqui do murchamento. Então, se o medo e a insegurança ocorrem de maneira eventual, é normal, é natural na nossa vida. Inclusive, o medo é um mecanismo de aviso, né? Você tem medo de altura, que é para você não cair de lá. Então, o medo é bom nesse aspecto. Agora, se eu estou com tanto medo da vida, com medo do trabalho, com medo de tudo, e isso está impedindo que eu trabalhe, viva e seja feliz, aí já é uma questão de saúde mental. Então, nós precisamos de ajuda. Né? É nessa hora que a gente precisa de ajuda. Fragmentação é você se sentir meio dividido demais. O mundo moderno, pessoal, ele nos impele para pegar a energia que nós temos e, eu diria assim, difundir essa energia para tudo quanto é lado. Isso faz com que a gente perca a nossa capacidade realizadora. É raro encontrar uma pessoa que sabe como concentrar energia hoje em dia. É muita distração, inclusive a própria tecnologia tem um papel nisso, né? Ela ataca o nosso cérebro, nós perdemos a nossa capacidade de foco atencional e a nossa capacidade de realização intensa, que é escolher algumas questões mais essenciais e saber realizá-las. Nós vamos tratar desse assunto no terceiro encontro, de maneira mais cuidadosa, tá? Conflitos, né? Pessoas que estão em murchamento começam a se distanciar muito das outras pessoas, elas começam a ficar mais isoladas, todas as relações dela, ou várias delas, começam a ser muito conflituosas. O impulso desgovernado, não conseguem fazer uma gestão, uma autogestão dos próprios impulsos, né? Perdem o autocontrole, a gente fala. Sentimento de impotência, parece que até gostariam de fazer alguma coisa mais interessante ou útil, mas não adianta, não posso fazer nada, né? Falta de perspectiva e, finalmente, o ápice dessa experiência, muito triste, é a solidão e o vazio. É importante, eu não gosto de falar sobre isso, pessoal, mas preciso falar sobre isso. As pessoas têm que ter os sinais do murchamento, como também têm que ter os sinais do florescimento, porque elas podem daí começar a entender melhor o mapa do desenvolvimento potencial humano e tomar as providências necessárias para investir no florescimento. Né? Então, olha como é gostoso, olha a energia positiva, bonita de falar do florescimento. Olha, quando uma pessoa está florescendo, ela sente força de caráter, que é a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida, inclusive crises como essa. O desenvolvimento dos potenciais, que se traduzem em inteligências que a pessoa está aperfeiçoando, ela tem curiosidade, ela está aprendendo sempre, ela gosta de estudar, ela gosta de fazer coisas novas, enfim, ela desenvolve potenciais. Né? A integração com o outro, ela cuida das relações, ela vê a importância das relações, porque nós somos seres humanos relacionais, né? O ser humano é relacional. Harmonia, mesmo num mundo de muitos conflitos, a pessoa se sente mais harmônica, né? E até mesmo a capacidade de transformar o mundo em sua volta e de deixar contribuições ou legados. Esse seria o ápice do florescimento, tá, pessoal? Pessoas que a gente olha com admiração e fala assim, nossa, que legal, essa pessoa trouxe tanto progresso, trouxe tanto benefício, né, para a sociedade em que nós vivemos, né? Como é que nós estamos aí, pessoal? Eu falei que eu ia mexer um pouco com vocês nesse sentido, né? Em que ponto nós estamos? Nós estamos caminhando mais para o florescimento ou mais para o murchamento, né? O quanto do nosso florescimento já está acontecendo? Eu vou dar eu preciso avançar na apresentação, mas já apresentei um ponto-chave aqui e queria saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta antes de eu seguir em frente. Tá tudo bem aí? Tinha esquecido de acender uma luz aqui para melhorar um pouco a luminosidade. Tá? Então, muito bem. E uma coisa importante, pessoal, o florescimento e o murchamento, eles têm... Alguém perguntou isso hoje de manhã, eu gostei muito da pergunta, né? Eles têm uma irradiação. Você tem sim um grau de influência sobre as outras pessoas em sua volta. Agora, quanto mais você se fortalece, mais você se desenvolve, menos vulnerável você fica a essas influências. Mas, de um modo geral, as pessoas se influenciam muito. Nós somos uma rede. Não existe ser humano desligado do outro. Né? Não existe desenvolvimento de uma pessoa. O desenvolvimento é sempre um fenômeno coletivo. Importante dizer isso, tá?
para a gente não ter a impressão errada. Mas existem questões que nós podemos trabalhar, cada um de nós pode trabalhar, né? Eu pretendo dar um pouquinho mais de nome aqui ao processo do desenvolvimento, né? A minha tarefa hoje aqui, pessoal, é fazer vocês enxergarem quais são os fatores que levam ao florescimento. Assim como eu poderia ter perguntado para vocês, que eu sei que vocês entendem disso, quais são os fatores, os elementos que, se utilizados aqui no meu pomar, eu moro aqui em Hidrolândia, 30 quilômetros de Goiânia, e eu tenho um pomar aqui. E se eu perguntar para vocês quais são os fatores de cuidado com esse pomar para que ele floresça e frutifique, eu tenho certeza que vocês têm uma boa noção disso e vão poder me orientar, né? Então existem cuidados e fatores. Bom, a mesma coisa ocorre com o desenvolvimento humano. Então quais seriam esses fatores? Eu primeiro vou dar para vocês uma moldura, né, que fica do lado de fora, e depois eu vou pintar o quadro lá dentro. Eu vou dar 5 fatores para vocês que levam ao florescimento do potencial. E em volta desses 5 fatores, uma moldura em que ele se encaixa, né? Então vamos chamar, pessoal, essa moldura de diferenciação versus integração. O equilíbrio desses 2 fatores vai ser muito importante para a gente pensar essa referência do desenvolvimento do potencial humano. Posso pedir a alguém que goste de poesia para ler essas 2 linhas de Fernando Pessoa e que simbolizam isso que eu estou falando agora, diferenciação e integração? Quem pode ler? Posso ler. Por favor, Marileia. Isso. Eu sou um intervalo entre o meu desejo e aquilo que os desejos dos outros fizeram de mim. Fernando Pessoa. Você gosta de poesia, Marileia? Eu sou formado em letras, né? Eu estudei muito desenvolvimento potencial humano, psicologia, liderança, etc. Mas eu sou formado em letras. Eu continuo amando a poesia e acho que tem tudo a ver com tudo que nós estamos falando. E Fernando Pessoa justamente é esse poeta que mexe com a gente, né? Ele sempre está fazendo isso com a poesia dele. E olha essa frase, pessoal. O quanto do nosso desejo natural, da nossa vontade de ser, de viver, de realizar, pode estar sendo impactada pelas expectativas que os outros têm sobre nós, né? A maturidade é quando você aprende a equilibrar esses 2 aspectos, né? A não deixar de ser você mesmo, a nunca abrir mão da sua singularidade, porque atenção, pessoal, agora que a Marileia já leu, eu vou falar dela então. Ó. Até agora, Marileia, viveram no planeta Terra cerca de 100 bilhões de seres humanos. Sabe quantos eram exatamente igual a você? Desses 100 bilhões? Nenhum. Olha que doido. A sua impressão digital e o seu DNA são um acontecimento cósmico. Você é única, né? E a exprimir a sua singularidade é uma experiência que a psicologia vem entendendo já há algum tempo, faz toda a diferença para você. Tem gente que é muito impressionada pelo sucesso, sabe? Essa ideia de, eu vou ganhar não sei o quê, eu vou ter sucesso, né? Eu não sou impressionado com o sucesso. Eu falo que mais importante do que o sucesso é a singularidade. É você encontrar a sua voz. É você imprimir no mundo a sua marca pessoal. De uma maneira muito sua. Ser original é mais importante do que ter sucesso. Embora a gente também precise de um outro lado, pessoal, que vai se chamar integração. Vou explicar isso melhor nessa matriz. Olha, eu passei para o próximo slide. A matriz conjuga os 2 aspectos, né? Ela tem de um lado a diferenciação, olha, subindo ali na vertical, e do outro lado a integração, na horizontal. Vejam, se eu só trabalhar o meu diferencial, eu vou parar num lugar estranho. Se as minhas escolhas de vida, minhas escolhas existenciais forem todas em termos de diferenciação o tempo todo, e eu não lidar nada com a integração, eu vou parar nesse lugar estranho aí, ó, bem-estar parcial. A originalidade do solitário. Se eu só trabalhar a minha integração, se eu sou uma pessoa ótima em relacionamentos, convivência, formação de equipes, né? Eu sou sempre muito solícito em atender aos outros, né? Se eu trabalhar só desse lado e não trabalhar o diferencial, a minha singularidade, eu vou para esse outro lugar estranho aí, ó, o bem-estar parcial, a frustração do amoroso. É uma pessoa muito amorosa, bem relacionada, mas ela tem uma frustração lá no fundo que um dia aparece, tá, pessoal? Que é, puxa, eu não desenvolvi os meus talentos, né? Os meus potenciais singulares, né? No mundo.
É muito raro alguém que chega ao que a gente chama de vida plena. A vida plena não é um estado estático, pessoal, mas é uma abertura. É uma espécie de abertura do self, do eu, da consciência, da emoção, da vida. É sentir a vida plenamente. Hoje em dia é muito raro isso, porque as pessoas perdem muito esse equilíbrio, até porque essa educação do equilíbrio, da plenitude não é feita. Nós temos um gap muito grande na educação do desenvolvimento humano. A Caminhos, nossa empresa, tem justamente trabalhado nesse aspecto, é como ajudar as pessoas a entender melhor o que é o desenvolvimento pleno. Se elas entenderem melhor e entenderem os fatores que levam a esse desenvolvimento pleno, elas mesmas farão por si muita coisa. A gente não precisa ficar tutelando a pessoa, mas ela precisa ter informações, conhecimento, ela precisa estudar o assunto, né? Assim como para que eu tenha uma colheita maravilhosa, eu tenho que ter conhecimento sobre como se dá esse processo, né? Estou usando sempre a metáfora do trabalho que vocês fazem, né? Eu vou fazer o seguinte, para ter certeza que vocês entenderam essa matriz, eu estou usando aqui outra linguagem agora, pessoal. Vou chamar a diferenciação de protagonismo. Dentro do modelo de uma empresa, a diferenciação é o protagonismo. É quando uma pessoa, por exemplo, assume projetos, ela assume a responsabilidade e os riscos desse projeto. Isso é protagonismo. Não é assumir uma posição querendo se eximir dos riscos dele, porque tudo na vida, pessoal, crescimento tem risco. Se a pessoa cresce, ela precisa assumir esse protagonismo, né? Significa, inclusive, fazer ouvir a sua voz dentro da empresa. Você se posiciona, você tem sido claro ou clara, né, em relação ao que você pensa aí dentro para contribuir ao máximo? Você tem tido coragem de dizer as coisas que são realmente relevantes na construção da melhor empresa possível? O protagonismo é isso, tá, pessoal? Não é fácil ser protagonista, você precisa de muita coragem e muita, eu digo, honestidade, muita sinceridade, né? Tem gente que chama de sincericídio, eu não concordo. Eu acho que é necessário ser verdadeiro se queremos ser nós mesmos, né? E não tem outro caminho. Porém, é preciso ter também, pessoal, ao mesmo tempo, inteligência socioemocional. Está se falando muito nisso hoje, nas soft skills, ou inteligência socioemocional, que é as relações, né? Se eu consigo equilibrar esses dois, eu estou caminhando para o amadurecimento. E isso é muito raro. Vocês querem ver como até pessoas super famosas e poderosas, né, que são super, vamos dizer assim, são ícones da atualidade, podem cair no exagero de um lado ou do outro? Eu vou mostrar um videozinho que é apenas uma propaganda de um documentário. E no final desse vídeo, pessoal, eu vou perguntar se esse indivíduo que aparece aí, se vocês acham que ele é um exemplo de diferenciação exagerada ou integração exagerada. Nenhum dos dois é muito bom para a vida plena, tá, pessoal? Exagerar para cá ou para lá. Vamos ver esse caso aí, esse case, vocês me falam ao final. Deixa eu só ver se o som está ligado, né, para garantir que vocês vão ouvir. Está sim. Então vamos lá. Steve Jobs had one speed, full on. I saw my first computer when I was 12. I was so fascinated by this. Time magazine says single-handedly he created the industry. Working in this garage, Steve Jobs and Steve Wozniak built the first Apple computer board. It was the magic. We could influence the world. He wanted to have a foot in both worlds. He wanted to be the renegade, but he also wanted to be legit. This is a 21st century bicycle. He was on a mission. Can we help you express yourself in richer ways? He made the iMac. Can you see it? He made the iPod. He made the iPhone. He's made everything. His stuff was beloved, but it wasn't that he was beloved. He was paid $7,000. He told me we were paid $700, and he wrote me a check for $350. And that hurts because we were friends. Steve did create reality distortion around him. He could convince people to do something they thought was impossible. The work was intense. The commitment needed to do it was intense. I lost my wife. I lost my children. He says, if you choose to leave my family, I will personally take you down. This is a story that's amazing. It's got theft, stolen property, extortion, there's sex in there. He knows he's the father. Creativity is a lot about
anarchy. He was a study in contrast. Beautiful, haunting, brilliant. He was not that much fun most of the time. But there are those moments when suddenly he's the only person who could have ever done it. The minute that you understand that you can poke life, that you can change it, you can mold it, you'll never be the same again. What would you say about the responsibilities of power? Power? What is that? E aí, pessoal? O que vocês acham? Mais diferenciado ou mais integrado? Por favor, me ajudem a fazer uma rápida análise. Eu acho que é diferenciado. Diferenciado também. Diferenciado. Quem falou foi a Lela. É Lela? Yela. Yela. Ô, Yela Medeiros, você tá onde, Yela? Na minha casa. Tô em Londrina. Sim, em Londrina? É isso. Você aposta na caixinha do diferenciado, né? Sim. No caso do Steve Jobs. Quem mais falou? Ah, foi a Marileia, né, também. Mais diferenciado. E a Thalita também. Thalita também? Diferenciado também, acho. Quem de vocês pode dar uma evidência? Assim, o que tem no vídeo que traz essa certeza pra gente? Eu concordo com vocês, mas agora eu estou na fase do eu quero evidências. Vamos lá. Eu observei no momento que a professora falou, que um personagem falou assim, que ele era o único que podia fazer isso. Isso então, ele era diferenciado de todos. Isso é diferenciação. Boa. Eu percebi pelo contexto que ele não se importava, porque ele perdeu esposa, filhos, e a obsessão dele era transformar o mundo, não importa o que isso custasse. As relações dele muito complicadas, né, Yela? Ele, no final da vida, não sei se vocês sabem dessa história, mas isso é uma história pública, né? Nós não estamos fofocando aqui, já que está publicado em todo lugar aí. A filha dele, assim, tinha uma mágoa muito grande, né? Porque a forma como ele lidava com ela era muito ruim, né? Inclusive ele não tinha aceitado que era o pai dela. Tem uma história complicada aí por trás, né? Como todas as famílias podem ter as suas complicações. Mas aí no leito de morte, ele pediu perdão a ela. Isso é interessante, as pessoas não sabem disso, pediu perdão. E ela diz ter perdoado, o que é bonito da parte dela, né? Ter feito esse ato, esse gesto de perdão a ele, né? O final da vida dele foi muito rápido, ele teve um câncer, depois ele se tratou, mas teve uma recidiva, né, e faleceu muito jovem, na minha opinião, muito jovem, né, e não teve tempo, talvez, de ter avaliado um pouco, foi feito uma certa autoavaliação de desenvolvimento. Muita gente, assim, glamoriza, eu também, eu acho ele um cara, assim, incrível, eu admiro como gênio que ele foi um gênio, mas quando alguém me pede uma espécie assim, me dá uma referência de alguém que atingiu um bom estágio de desenvolvimento humano, né? Seria um ícone do desenvolvimento humano, eu falo metade, não é a outra metade, realmente ele foi muito mal. Tanto que ele foi expulso da própria empresa, pessoal, o board se reuniu e mandou ele embora. Ninguém conseguia conviver com ele. Então ele desenvolveu muito mal esse lado, né? Acho que ele está nos ajudando nesse momento a pensar nisso sobre nós, né? Qual dos dois lados eu tenho trabalhado melhor? Qual dos dois lados eu preciso completar, né? Então o que eu pretendo agora é dar transformar isso em teclas de piano. Eu falo assim, ó, eu estou te dando uma música, agora eu preciso te dar as teclas. Você precisa olhar quais são os itens, os elementos concretos que você pode trabalhar para garantir que o seu desenvolvimento seja mais pleno. Isso tem reverberações, pessoal, em tudo, não só no seu trabalho dentro da Adamar, mas tem reverberações ou repercussões na sua vida como um todo. É inevitável, não dá para trabalhar desenvolvimento humano numa área da vida só, tá? Muito bem. Então, a psicologia positiva, pessoal, passou anos pesquisando, desde da sua fundação, quais são os tais fatores específicos de florescimento. E chegou nesses 5 aqui. Então, eu vou pedir a vocês para prestarem bem atenção, que a gente está chegando já ao final, e eu vou fazer uma enquete sobre esses 5 fatores. Então, vai ver quais são eles. Olha, vida aprazível, vida de realizações, vida engajada,
vida significativa, vida de relacionamentos. Supondo que alguém de nós, pessoal, conseguisse tocar bem esse piano, ó, se cada um desses fosse uma tecla, e a gente conseguisse tocar 5 teclas, a nossa música, a música da vida seria uma música integral. Nós teríamos uma vida plena, né? Só de estarmos tocando. Ah, mas interessa o quanto você já tocou? Olha, mais importante de onde você chegou é o caminho. É se você está indo na direção certa. O que nós sentimos de maneira diferenciada, pessoal, dentro de nós, é que nós estamos no caminho. Não é por acaso que a nossa empresa se chama Caminhos, né? Que é uma ideia dinâmica. O desenvolvimento é sempre um vir a ser. O ser humano nunca chega num ponto de desenvolvimento, mas se ele está no rumo certo, ele sente isso, tá, pessoal? E isso já é vida plena. Eu vou tentar dar um pouco mais de explicação sobre cada item para a gente fazer, então, uma enquete no final. Só quero dizer o seguinte antes, pessoal. Esses 5 fatores somados, eles tratam tanto de diferenciação quanto de integração, ok? Então está tudo consignado aí, ó. Se eu trabalhar esses 5 fatores, eu já estou resolvendo os 2 lados, tá? Bom, dito isso, deixa eu melhorar um pouquinho a explicação de cada item, ó. A vida aprazível é um nome que significa que você consegue ter uma gestão emocional muito boa. Então, você consegue cultivar de tal forma a sua vida emocional que você terá sim emoções negativas, mas você terá mais emoções positivas. O que predomina são emoções positivas. Não é eliminar as emoções negativas, nós vamos ver isso melhor no próximo encontro, tá, pessoal? Mas é você manter um balance, né? Eu falo uma predominância de emoções positivas. A vida de realizações é a capacidade de realizar os seus sonhos, realizar aqueles poucos objetivos que são muito relevantes para você. Você não se sentir frustrado ou frustrada em relação a metas de vida que são sérias para você. O conteúdo é seu, tá, pessoal? Eu não toco no conteúdo. Mas o princípio da vida plena está aí, ó. É a vida de realizações. Vida engajada. Grande afinidade com tarefas diárias. Há pessoas que amam o que fazem e o trabalho delas é altamente estimulante. Você pode pensar numa pessoa bem conhecida, para ficar mais fácil, né? Eu vou falar de Pablo Picasso. Ele amava pintar e ganhava dinheiro com isso, olha que interessante, né? Então ele conseguiu conectar esses 2 aspectos, né? Que é o que eu preciso fazer durante o dia, porque nós precisamos trabalhar, né? Mas tem uma afinidade, uma identidade, é como se o meu trabalho fosse uma extensão de quem eu sou. Então isso me traz um grande prazer, um prazer profundo, né? O 4º item, pessoal, é sentido existencial forte. É uma pessoa que consegue dar sentido àquilo que faz, àquilo que vive, à própria existência. São pessoas que têm uma inteligência existencial grande. E o 5º item é vida de relacionamentos, é facilidade de convívio com pessoas importantes para nós. Tá? Bom, os nossos próximos 2 encontros, eu vou tentar aprofundar um pouco mais esses itens aí. Talvez eu não consiga todos eles, mas nós vamos trabalhar alguns deles para vocês entenderem melhor quais as alavancas do florescimento do potencial humano. É isso que eu estou fazendo aqui nessas 3 lives, né, pessoal? Para terminar, então, eu vou pedir que vocês apenas respondam uma enquete. Ó. A enquete está no Mentimeter. Já ouviram falar desse aplicativo? Deixa eu abrir ele aqui, ó. O Mentimeter, então, pessoal, é o seguinte, você vai entrar em www.mente.com, vai pedir uma senha, né, um número, você vai colocar 7119994. Esse é o número, 7119994. Com isso, pessoal, vai aparecer um drop-down. Esse drop-down tem os 5 fatores que nós acabamos de estudar. Eles estão aí, estão explicados, né? Qual que é a ideia, pessoal? É que você selecione do mais fácil para o mais difícil. O que você vai selecionar em primeiro lugar é aquele dos 5 itens que você acha que são mais fáceis para você. E vai nessa sequência, ó, o mais fácil, o segundo mais fácil, o terceiro mais fácil, o quarto mais fácil e o mais difícil. Quando você terminar de selecionar todos, você submete seu resultado, vai aparecer aqui a média da sala. Estou curioso para saber
Qual vai ser a média dessa sala? Se vai ser parecida com o grupo da manhã? Quais são os fatores mais fáceis para você enfim, dessa sigla, né? Que se chama PERMA e que são 5 itens do florescimento. Ó, já teve gente que conseguiu fazer. 2 pessoas. Nós estamos com quantas pessoas, Carol, você consegue me dizer? O Luciano que está bem... Pessoal. Oi? Estamos com 36 pessoas. 36? Muito obrigado. Então vamos ver se a gente ultrapassa 30 votos aí, pessoal. Seria legal. Enquanto isso, alguém quer comentar alguma coisa ou perguntar? Eu estou à super disposição de vocês aqui nesse final, hein? A gente tem uns minutinhos só. Luciana. Oi. Falando. Oi, Thalita. Comecei a estudar, né, um pouquinho sobre essa questão do coeficiente positivo. Sim. E me impressionou, assim, que os estudos falam, né, que o vórtice lá, o vórtice negativo, ele é muito forte, né? E para você se manter no positivo ali, é um esforço realmente. Só que assim, depois que você vai, né, para a parte positiva, tudo vai ficando, né, bom, mais fácil. Né, mais fácil. É uma formação de hábito. Mas até você chegar lá, e tem que se manter, né, porque se cai ali abaixo lá de 75, lá do coeficiente positivo, você já começa a ir para o murchamento. Então, assim, eu achei bem interessante esse estudo. Pensa no seguinte, ó, eu dou uma metáfora que as pessoas entendem rápido. Eu falo, olha, se eu lançar um foguete para a Lua, eu não sei se vocês sabem, mas qual é a parte mais difícil para o foguete? É sair da onde? Da Terra, né? A atmosfera. É onde tem a força gravitacional. Existe uma força gravitacional que é a proximidade do planeta Terra. Enquanto o foguete está na órbita terrestre, está dentro dessa atmosfera e próximo da Terra, ele tem que usar muito combustível. Você vê quanto combustível eles queimam na saída, pessoal. É uma coisa absurda. Depois que ele ultrapassa, que ele sai de órbita, pessoal, que ele entra no espaço para além das forças gravitacionais, aí ele flui. Ele vai embora facilmente, com pouco combustível, né? E é a mesma coisa do que a Thalita está dizendo. Olha, para o desenvolvimento do potencial, existe uma questão aí de você fazer as intervenções certas para você escapar da força de entropia que é muito grande e que joga, eu diria, a humanidade inteira para viver uma vida mais infeliz e mais voltada a problemas. Pois não. Quando eu estava lendo, o autor falava assim que menos de 20% das pessoas que conseguem manter nessa parte positiva. Sim. Nossa, é muito pouco, né? Assim, explorar o potencial humano mesmo. Né? Na visão integral, que é um outro estudo que tem lá nos Estados Unidos e que eu acompanho muito, né? Por isso o nome da nossa empresa, Caminhos Vida Integral, a gente diz que tem 10% da população humana que, vamos dizer assim, está chegando nos níveis mais altos de consciência. E é a mesma relação. O nível de consciência e a capacidade de coeficiente positivo, eles estão irmanados. É a mesma ideia, né? Mas eu acredito, pessoal, que vocês são pessoas privilegiadas, né? Trabalham numa empresa especial, que investe no desenvolvimento humano. Acreditem em mim, poder conversar sobre esse assunto numa tarde de trabalho, durante uma pandemia, mostra muita coisa, diz muita coisa a respeito dessa empresa. E coloca vocês numa posição de privilégio, de poder realmente chegar a uma espécie de elite que não tem nada a ver com elite financeira, tá, pessoal? É uma elite do desenvolvimento, né? E quanto mais você se desenvolve, mais você vai querer ajudar as outras pessoas a se desenvolverem. Então é uma corrente muito legal, uma corrente de espalhar a boa notícia, né, da possibilidade do desenvolvimento. Nós já estamos com 25 pessoas, não sei se a gente chega a 30. O meu tempo está terminando, ou seja, a minha carruagem vai virar uma abóbora. Eu preciso então fazer uma avaliação final aqui dos níveis que apareceram aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. Em primeiro lugar, ou seja, aquilo que vocês consideram mais fácil dos 5 elementos é vida de relacionamentos, é a facilidade
para se relacionar com as pessoas importantes para vocês. Que bom, muito bom. Isso coincidiu também, tá, pessoal, com o pessoal da parte da manhã em que eu trabalhei. Em segundo lugar, a vida de realizações, que são os objetivos almejados, alcançados, já é um pouco mais difícil, né, eu entendo. E no mundo de hoje, se você não tiver uma concentração de energia muito grande, não realiza muito não. As distrações são muito grandes. Nós vamos tratar disso no terceiro encontro, tá, pessoal? Essa vida de realizações e também a vida de engajamento, que ficou em terceiro lugar, também será o assunto do terceiro encontro, que é essa produtividade, esse foco maior, essa experiência de prazer nas realizações que fazemos. E aí ficaram mais para baixo, ou seja, são mais difíceis, a vida aprazível, que é a predominância das emoções positivas. Esse será um assunto da semana que vem, tá, pessoal? E também a vida significativa, que é o sentido existencial forte, também será um assunto da semana que vem. Então vejam que a semana que vem, nós vamos tratar... Desculpa, eu falei semana que vem, apaga. É o próximo encontro, é isso, que são 15 dias, se não me engano. Então, dia 18, professor. Dia 18. Vemos daqui 2 sextas. Desculpa aí, é dia 18. Então, no dia 18, o próximo encontro nosso, nós vamos trabalhar os 2 itens que ficaram mais embaixo, ou seja, os mais difíceis, que tem justamente a ver com uma palavra que se está usando muito hoje, que é resiliência. Então, o que é resiliência e onde é que entra aí a questão das emoções positivas e do sentido existencial? E isso nós vamos conversar no nosso próximo encontro. Quero dizer que foi um prazer nessa tarde de sexta-feira, né? Poder provocar vocês um pouquinho, tá, pessoal? Eu adoro provocar as pessoas, eu acho que a minha missão no mundo é provocar reflexões, né? E espero ter feito isso um pouquinho hoje, tá bom? Estou à disposição de vocês e agradeço a oportunidade. Devolvo a palavra para as organizadoras do evento. Show de bola, professor. Muito obrigada, né, Luciano, por mais uma oportunidade, né, de reflexão, né? Espero que tenha contribuído para todos, né? Para a gente, antes de a gente encerrar, eu sei que a gente já ultrapassou um pouquinho do tempo programado, mas queria ouvir pelo menos umas 2, 3 pessoas, assim, um resuminho, o que ficou, o que vocês acham que chamou mais atenção nesse bate-papo que a gente teve aqui hoje, né? As palavras do professor. O que marcou mais para vocês? Pra gente, antes de nos despedirmos. Eu queria só citar uma frase que ele falou que me impactou bastante, que ser protagonista é assumir responsabilidades e riscos. É isso aí, Ela. E às vezes é difícil lidar com risco, né? Porque a responsabilidade a gente normalmente está um pouco mais no nosso dia a dia, mas acho que essa coisa de assumir o risco, ela é um desafio, né, do cotidiano mesmo. Parece ser básico, mas não é tanto, né? É um aprendizado que eu acho que ajuda na inteligência socioemocional, porque quando você assume risco, você envolve mais pessoas, você envolve mais opiniões, e aí você tem que lidar com mais diversidades, e você sendo responsável do processo, você tem que balancear tudo. Sem dúvida. Obrigada, Yala. Quem mais? Thalita? Primeiramente queria agradecer, né, o momento realmente é muito bom, assim, poder falar sobre o autodesenvolvimento, é uma coisa que eu tenho aprendido, e se a gente não se conhece, a gente não vai conseguir crescer, né, então, assim, primeiro a gente tem que olhar pra gente, e, assim, um momento de agradecimento mesmo, o que vocês estão proporcionando isso, né, porque é muito difícil a gente parar para refletir mesmo, então... obrigada. Show de bola, Thalita. A gente acredita muito, Thalita, nessa coisa do desenvolvimento integral, né? E a gente refletir, né? A gente é uma coisa só, né? E talvez essa coisa da pandemia está até mostrando cada vez mais isso pra gente, né? Porque o espaço de casa, do trabalho, os movimentos, o quanto isso nos né? É o que a gente é de verdade. Então, acreditando nisso que a gente proporciona, né? E valoriza esse tipo de momento. E eu, pessoalmente, fico muito feliz, Thalita, né? Que para cada um de vocês isso também tenha uma importância, né? De crescimento no dia a dia. Obrigada pelo seu feedback. Mais alguém, gente? Gostaria de compartilhar?
Mari? Bom, eu, na verdade, gostaria muito, assim, de agradecer também, assim como a Thalita fez, né? Porque é muito importante para nós esse momento. E principalmente no que nós estamos vivendo agora, que é muitas mudanças. E as mudanças, a gente tem que entender se vão ser boas ou ruins. Então, depende muito de nós também tomar essa atitude. E uma coisa que, assim, eu gostei muito desse encontro é que fala, assim, que nós somos individuais e por isso somos seres únicos. Então, assim, a individualidade em conjunto, cada um com o seu diferencial, é que faz um grande time, uma grande empresa, uma grande família, cada um com as suas qualidades. E quanto mais a gente nos conhece, mais a gente pode contribuir com o outro. Então, isso para mim foi muito, muito legal, assim, que eu tive hoje, assim, para mim. Acho que legal. Eu posso comentar a palavra da Marileia? Porque, assim, o termo universo, Marileia, é um termo do latim que significa o seguinte, que existe uma unidade na diversidade. Ou seja, cada pessoa é radicalmente diferente, mas todas elas podem estar conectadas por alguns propósitos comuns, né? Uma organização é isso. É uma instituição onde todos têm um propósito comum, valores comuns, mas cada um tem talentos e capacidades e uma forma de ser totalmente distinta um do outro. E é isso que faz a beleza, né? Esse cosmos, o cosmos Adamá, né? Seria isso, cada um de vocês muito diferentes, contribuindo para um único propósito que faz com que vocês estejam juntos nesse momento da jornada da vida. Muito obrigado pelo seu comentário, foi muito inspirador. Eu que agradeço. Mari sempre sensacional e inspiradora. Maravilha, minha gente. Acho que ficamos por aqui. A Carol, não sei se quer trazer alguma coisa, sei que a internet dela tá meio intermitente, mas agradeço. Tá bem. Você tá aí, Carol? Tá conseguindo acompanhar? Eu tô, mas tô escutando tudo falhado faz tempo já, mas queria agradecer a participação e a presença de todos. Maravilha, e até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada por terem participado. Ótimo final de semana, ótimo feriadinho, né? Aproveitem a segundona também para um bom descanso aí com as suas famílias, né? E sigam em segurança, por favor. Tá bom? Um beijo, gente. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigada, professor. Até mais.